Aqui na parte 2 do nosso tutorial sobre transformações e efeitos, a gente vai começar a ver o painel Aparência, que é onde vai ter a maior parte dos efeitos. E ele fica nessa bolinha aqui, então esse círculo com uns pontilhadinhos em volta. Esse é o painel Aparência, tá? Caso não encontre, lá no menu Janela, tem a opção Aparência, logo aqui em cima, Shift F6, e vai abrir o painelzinho de Aparência. Esse painel, tudo que tem de efeito que a gente for aplicar e de algumas transformações que a gente consegue reverter, elas vão aparecer aqui. Então, o interessante desse painel aqui a gente não tem nada que a gente estrague o objeto permanentemente, por assim dizer. O que tiver aqui a gente consegue desfazer e desativar e editar e coisas do tipo. Então, vamos ver algumas coisas que a gente consegue fazer com ele. E a primeira coisa que a gente vai ver é o uso de traçado e preenchimento. Então, o traçado e preenchimento do objeto eles também vão aparecer aqui. Só que a grande diferença é que a gente consegue colocar vários traçados ou vários preenchimentos, por exemplo. Para vários preenchimentos é algo um pouco mais difícil de ser usado, mas vários traçados a gente consegue aplicar. E é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai desenhar um símbolo de Wi-Fi. Aí eu vou abrir uma referência. Então deixa eu jogar Wi-Fi aqui. E vamos pegar esse símbolozinho aqui. Eu vou copiar a imagem e jogar para cá. Okay? A gente vai copiar esse símbolo, mas a gente vai fazer isso usando o painel de aparência, que daí a gente tem certeza que vai ficar bem certinho. Vamos lá no painel de camadas, então. Eu vou bloquear essa camada, criar uma nova. Aqui eu vou chamar de referência. Aqui eu vou chamar de desenho. Vou botar no painel aparência. Então a gente vai começar com um círculozinho que vai ser essa bolinha. A ideia do ícone de Wi-Fi é que você tem a bolinha, que seria a origem, que seria a antena, e dela estão saindo as ondas, que é a transmissão de dados. Então a gente vai fazer a bolinha que vai ser a nossa fonte, e a partir dela a gente vai trazer essas ondas. Então vamos lá com a ferramenta elipse. Eu já vou jogar a cor para preto, para já ficar certo. Aliás, vamos trabalhar em vermelho, como a gente está trabalhando em cima, melhor trabalhar em vermelho. Uma cor diferente que fica mais fácil de diferenciar do fundo. Então, vou fazer o desenho, segurando o Shift para fazer um círculo perfeito. Redimensionar também com Shift. Aqui está bom o suficiente. E agora, o que a gente vai fazer, a nossa ideia, em vez de ficar duplicando esse círculo e trazer para cá, que isso é uma coisa que a gente poderia fazer. Então, a gente poderia duplicar esse círculo e ir encaixando ele em cada um desses pontos para fazer as ondas. Só que, primeiro, isso vai ser meio chato. E segundo, a gente não vai conseguir ter uma garantia de que elas estão exatamente no mesmo tamanho. Tá? É interessante buscar fazer as coisas geometricamente perfeitas, porque um errinho pequeno em algo que a gente está fazendo que é pequeno pode se tornar um erro grande quando a gente ampliar isso e aplicar em formato grande. Então é interessante tentar sempre ser o mais exato possível. E para isso vai ser bem mais fácil usar o painel de aparência. Então o que a gente vai fazer, em vez de duplicar esse círculo e colocar várias cópias dele, vai ser usar vários traçados de tamanhos diferentes. Okay? Então vamos fazer que fica mais fácil de entender. Então vamos clicar lá em traçado. Vamos colocar uma espessura, só para aparecer as opções. E o que a gente quer é alinhar esse traçado para o lado de fora do círculo. Então nosso círculo já estava do tamanho certo. Mas o traçado, do jeito que ele está aqui, ele está vindo para dentro do círculo também. Então ele está para dentro dessa linha vermelha, quer dizer que ele está invadindo o espaço original do círculo. A gente tem que fazer ele só para o lado de fora. Para isso a gente clica nesse terceiro quadradinho, que é alinhar traçado ao exterior. Aí o círculo ele vai alinhar, o traçado ele vai alinhar para o lado de fora. A gente pode até clicar fora para fechar essa janelinha suspensa. Eu vou aumentar aqui o painel de aparência. Ele já está dizendo que o nosso traçado está no exterior, está na cor preta, ele tem 1 milímetro. O que a gente tem que fazer é aumentar essa espessura até ela ficar alinhada com a parte de baixo da primeira ondinha. Então vamos lá. Então, aqui no meu caso, 8 milímetros já ficou quase que exatamente onde tem que ficar. Eu vou mudar essa cor para uma cor qualquer, aqui um amarelo.
E o que a gente vai fazer é duplicar esse traçado e aumentar ele para ficar do tamanho do segundo. Tá? Então, para fazer isso, ele funciona como funcionaria no painel de camadas, se a gente quisesse duplicar um objeto, por exemplo. Ou se a gente quisesse duplicar um objeto aqui também, mesma coisa, é segurando Alt. Se a gente segurar Alt e clicar e arrastar e segurar, o ícone ele vira uma mão com mais do lado, quer dizer que a gente está fazendo uma cópia. E a gente pode copiar e jogar ou para cima ou para baixo, tanto faz, no mesmo traçado. Agora está com dois traçados aplicados, não vai mudar nada no objeto, porque os traçados estão idênticos um em cima do outro, então não vai fazer nenhuma diferença. Mas a gente vai pegar o traçado que está por trás, tá? Então é o que está embaixo, no caso que ficou aqui em segundo. A gente pode mudar a cor, então vou mudar aqui para um azul, e aumentar o tamanho. E agora perceba que ele está aumentando só que por trás. Se eu tirar a visibilidade aqui no olho do traçado amarelo, eu estou enxergando todo o traçado azul. Então quer dizer que ele está com 10 milímetros. Eu posso até diminuir ele, deixar com 3, por exemplo. Só que ele está por trás do amarelo, ele não vai aparecer. A única coisa que vai aparecer é a diferença entre os dois. Então até 8 não faz nenhuma diferença, porque o amarelo está por cima. A partir do momento que eu chego em 9, quer dizer que ele está 1 milímetro maior que o 8, então ele está 1 milímetro para fora do amarelo. E da mesma maneira a gente tenta alinhar ele até o final da barrinha preta. Okay, eu acho que 15 está suficiente, então ele tem um espaço um pouquinho maior entre as ondas do que a espessura das ondas em si. E a gente vai usar essas medidas para fazer as outras. Então não vamos mais se preocupar se está alinhado com o desenho, porque agora a gente quer que fique geometricamente perfeito. Então a gente vai usar essas medidas aqui. Então a gente tem o 8, a gente tem o 15. Vamos duplicar mais uma vez o amarelo. A gente quer que seja, a partir desse 15, que é o azul, a gente quer que tenha mais 8 milímetros. Porque essa distância entre o azul e o próximo azul tem que ser a mesma distância entre a bolinha vermelha e o primeiro azul. E essa distância aqui, a gente sabe que é 8. Tá? Então essa outra distância também tem que ser 8. Só que ele começa a contar a partir do final do traçado azul, que está lá no 15. Então a gente vai pegar esse 8, em vez de 8, vai ser 15 mais os 8. Okay? Então a gente pode digitar direto 15 mais 8, apertar Enter, ele já vai direto para o lugar que tem que estar. Então ele não vai ficar exato, porque a gente deixou alguns décimos de milímetro menor, não ficou exatamente no pixel, mas como eu falei, vamos ignorar essa parte, porque a gente quer que fique geometricamente perfeito. Podemos duplicar o azul de novo. Nesse caso vai ser 23, só que não é 23 mais 15, porque tem que ser a diferença entre os dois. Tá? Então a gente pode tentar aqui, vamos ver se dá certo. A gente pode colocar o 23 mais 15 menos 8. Tá? Porque é a diferença entre 15 e 8, que é o tamanho do azul. Que na verdade é 7, então seria 23 mais 7. Ele não deixa de fazer mais de uma conta, tem que ser uma conta só. Então 15 menos 8 a gente poderia fazer para ver quanto que é, em vez de abrir uma calculadora. 15 menos 8 é 7. A gente faz 23 mais 7. Ok? Ele vai dar o próximo. Duplica mais uma vez o amarelo para baixo. Então ele está em 30, vai ser 30 mais 8, vai dar 38. E duplica o azul, 38 mais 7, que vai dar 45. Ok? Então aqui a gente tem as ondinhas, que vão ser os azuis, e os espaços, que vão ser os amarelos. O que falta agora é a gente fazer esse corte nele, né, que é o que vai dar o formato certo. Tem um jeito bem mais fácil de fazer isso, em vez de tentar fazer um triângulo e puxar linha, coisa do tipo. A gente acabou de ver que a gente tem algumas propriedades específicas de uma elipse. Então a gente pode desenhar uma elipse com base no próprio centro do círculo vermelho. Então clica no círculo, segura Alt depois de clicar, para fazer com base no centro, e Shift para travar num círculo. E vamos fazer um círculo qualquer que seja maior do que todo o resto. Tá? A gente quer tirar esse traçado, então ele está com 45, porque foi o que a gente usou por último, ele lembra disso. Vamos voltar para o padrão. Para voltar para o padrão é só apertar D, tecla D, a letra D. Tá? Ou clicar nesse íconezinho aqui, preenchimento traçado padrão, também dá a mesma coisa. Ele volta para o padrão. A gente pode deixar a cor transparente, então deixar só com o traçado. E vamos fazer esse ângulo aqui. Tá? Ele está mais ou menos um ângulo de 90 graus. Então a gente pode chutar que começaria nos 45
que é aqui, e ele iria mais 90. Então, 135. Até lá. Beleza? Então, a gente tem a nossa base dos ciclos, a gente tem a nossa base do formato que essas ondinhas precisam tomar. Mas, se a gente tentar usar o construtor de formas, cadê ele? Está aqui. Aqui. Não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Porque toda essa parte colorida, ela é contorno, ela é só um traçado. Ela não é o objeto em si. O objeto em si é só a bolinha vermelha. A gente não tem objetos amarelos e azuis. Então, para conseguir fazer de fato o objeto, a gente precisa converter esses traçados em um objeto de fato. Tá? E para isso, então a gente tem aqui, está vindo do painel de aparência. Para fazer esse tipo de conversão, a gente vai usar o menu Objeto e a opção Expandir Aparência. Que ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar o que tem no painel de aparência e vai expandir, ou seja, vai transformar em objetos de verdade. Quando a gente clica aqui, tudo que a gente tinha se transformou agora sim em objeto. E aí a gente pode selecionar tudo, ir para o consultor de formas, e agora sim a gente consegue clicar nos objetos separadamente para mexer com eles. Tá? Então, segurando o Alt para remover, lembrando que é assim que funciona, quando a gente só clica e arrasta, a gente une os objetos. Se a gente segurar Alt, a gente remove eles. Então a gente pode remover tudo que não é a bolinha, lembrando que a bolinha tem que ficar lá, né, porque ela vai ser o que está gerando. E com Alt a gente remove essa parte branca aqui e as partes amarelas. E aí podemos juntar esses dois também. Ok? E aqui a gente tem dois elementos separados. O nosso símbolo de Wi-Fi. Ok? A gente pode agrupar eles. Mas é isso aí. Aqui tem um detalhe que ele está bem duplicado essas coisas, porque como eram vários objetos em cima do outro, ele ficou meio sujinho. Tá? Então a gente pode, com a seleção direta talvez, tentar selecionar vários deles, ou simplesmente unir com o Pathfinder, ele já vai resolver esse problema. Tá? Então a gente uniu com o Pathfinder, ele já unificou esses objetos, e agora ele está bem limpinho. E é um símbolo do Wi-Fi perfeito e geometricamente correto. Tá? Todos os espaços são iguais, a espessura é tudo igual. A gente sabe que ele está bem certinho. Beleza? Vamos deletar essa camada aqui, que a gente não vai mais usar ela. Vou deixar isso salvo aqui do ladinho. Então esse é um dos jeitos que a gente pode usar o painel aparência. Quando a gente quer fazer coisas assim, que são concêntricos ou que tem várias, pode ser feito com várias camadas de traçado, a gente consegue dar uns efeitos no texto usando isso. Então tem algumas aplicações legais que dá para fazer pensando aqui no painel de aparência nessa dinâmica. Mas esse não é o único tipo de coisa que a gente consegue fazer. A gente também tem aqui embaixo, então a gente consegue, a gente só duplicou o traçado, a gente pode adicionar por aqui também. Então aqui adiciona novo traçado, aqui novo preenchimento. O que a gente fez foi duplicar, dá na mesma, mas também dá para adicionar por aqui. E a gente tem esse outro botãozinho que é um FX. O pessoal que mexe no Photoshop já vai lembrar, vai reconhecer que a gente consegue adicionar efeitos por aqui. Tá? Então, por exemplo, eu vou criar um retângulo aqui qualquer. Se a gente clicar lá no FX, vai aparecer um menu com vários submenus que tem várias opções diferentes. E tudo isso aqui é tipo de efeito que dá para colocar. Tá? A gente tem efeitos do Illustrator, que são específicos daqui, que vão ser coisas mais pensando em vetor. E a gente tem efeitos do Photoshop, que é muita coisa que dá para fazer no Photoshop, ele também traz para cá de alguma maneira, que também a gente consegue usar. Como eu falei, tem muita coisa aqui, tem muita coisa que eu nunca nem usei, que eu nem sei direito como funciona, e que o uso é bem situacional, mas tem algumas que são bem úteis. Então a gente vai dar uma olhada em algumas, aquelas que são mais usadas,
e que podem ser mais interessantes de vocês conhecerem. Então a primeira delas, lá no FX, é o submenu deformação. Isso vai ser muito mais usado com texto do que com forma normal, mas ainda assim, vamos selecionar aqui a primeira, o arco. E qualquer um deles que selecionar, vai abrir essa janelinha de opções de deformação e tem todas as outras aqui, tá? Então dá para escolher uma qualquer e depois ir testando e ver qual que é o resultado que você quer. Mas enfim, muitas dessas janelinhas de efeitos têm um quadradinho de visualizar aqui do lado, tá? Que dá para ativar ou desativar. Muitas vêm desativadas, isso aqui já veio ativado. E aqui a gente tem as opções. Então, a deformação, ela vai fazer como o nome diz, ela vai deformar o objeto. A gente pode fazer no estilo de arco, que pode ser inclinado para baixo ou para cima. Então, como eu falei, isso vai ser mais comum de usar em texto, vai ser mais visto em texto. Tem essa questão da deformação, que é a diferença de um lado para outro. Então, ele fica um efeito meio de perspectiva. Mas a questão principal dessa deformação é que, como ela é um efeito no painel de aparência, ela não é permanente. Ela está aplicada, só que ela é dinâmica. Então eu consigo tirar a visibilidade dela se eu quiser. E eu consigo editar, eu consigo clicar ali e mudar como funciona uma deformação, por exemplo. E se eu editar o meu objeto, então eu vou vir com a seleção direta, clicar no canto aqui, e eu editar o canto desse objeto, por exemplo, ele já vai aplicar de volta a mesma deformação ali em cima. Ou se eu deixar o canto arredondado, eu consigo editar o meu objeto original sem nenhum prejuízo. Então eu não estou estragando, por assim dizer, meu objeto, eu não estou destruindo, é uma edição não destrutiva. Porque eu estou preservando o meu objeto original, mas eu estou aplicando uma aparência diferente nele. Estou alterando a aparência, por isso que é o painel de aparência. A aparência do meu objeto está alterando, mas o objeto em si ele continua sendo o mesmo. Tá? Então a deformação serve para isso. Se a gente fizer lá um texto e aplicar a deformação sobre ele, então tem aqui, por exemplo, qual que é? O de abóbora, por exemplo. O texto está distorcido, só que ele continua sendo texto. Então eu consigo editar o texto em tempo real. Tá? E a minha transformação continua valendo. Okay? Então esse é o deformação. Um outro que vai ser bastante usado é no menuzinho estilizar. Aqui a gente tem as opções de brilho, brilho externo, brilho interno. Tem esse cantos arredondados. Tá? Isso aqui é legal porque ele vai funcionar no texto mesmo. Então se eu jogar aqui, 0,1. No texto ele fica bem zoado, tá? Mas ele aplica, só para mostrar que ele aplica. Então eu consigo colocar os cantos arredondados como se fosse em um retângulo, só que no texto. Tá? Mas não vai ficar muito legal em texto não, mas dá para fazer. E uma outra que é a que vai ser mais usada, provavelmente, é a sombra. Então, se a gente quiser colocar uma sombrinha no objeto, a gente consegue por aqui. Tem a opção de escolher uma cor, então dá para escolher uma cor que quiser na sombra. Ou tem a opção de escurecimento, que ele vai só escurecer o que estiver por trás. Então, se está em cima de uma imagem, por exemplo, às vezes é legal colocar escurecimento, em vez de ficar só uma mancha preta. E daqui tem as opções, então a opacidade da sombra, deslocamento X e Y é deslocamento lateral, né? Então o X é para lá. Então se eu colocar 10, por exemplo, ela vai mais para lá. Se eu colocar menos 10, ela vai para a esquerda. Se eu colocar 0, ela não mexe para o lado, vai ficar exatamente na mesma posição do texto. E o Y é a mesma coisa. Se ele é mais para cima, se ele é mais para baixo, se ele é no mesmo lugar. E desfoque é o tamanho da sombra em si. Então se o desfoque for 0, aqui não fez uma diferença, mas se eu aumentar o deslocamento, por exemplo, é como se fosse uma cópia. Então, o texto está igual. Se eu aumentar o desfoque, ele vai aumentando o desfoque da sombra. Ok? E aqui a mesma coisa, escurecimento como se fosse transparência. Tá? Nesse caso não mudou nada porque está em cima do branco. E porque está sem desfoque também. A gente pode mudar na opacidade. Para 15, por exemplo. Ele vai mudar a transparência. Ok? A sombra tem que cuidar para usar. Tá? Tem que ser algo bem medido. Não dá para encher de sombra porque senão fica feio. Fica bem feio, bem artificial. Então a sombra, o ideal dela é que você não consiga enxergar só a sombra, mas ela pode fazer diferença. Então é muito normal usar a sombra para melhorar a legibilidade do texto, por exemplo, dar um contraste um pouco maior com relação ao fundo,
Isso normalmente vai ser sobre uma imagem, sobre um fundo que tem algum tipo de textura, alguma coisa assim. Quando o fundo é sólido, não tem por que usar sombra. Mas o ideal é que não dê para perceber de fato que a sombra está lá. Mas se você ligar e desligar, então ligar e desligar a visualização, aqui não está fazendo diferença. Mas aqui, por exemplo, você vê diferença. Você vai ver a diferença. Não é no caso, tá? Aqui está aplicado errado. Mas enfim. Você consegue perceber a diferença, mas se você olhar para a peça com a sombra aplicada, ela não fica óbvia. Se a sombra estiver óbvia, é porque está demais. Tem que deixá-la mais discreta, tá? Porque senão fica muito estranho, fica meio artificial, fica uma cara bem amadora a peça. Então tem que usar com cuidado. Mas ainda assim ela é bastante usada. A gente tem uma outra opção, que daí é um efeito do Photoshop, que também pode ser bem usado, que é o efeito de desfoque. Tá, o uso do Photoshop, normalmente eles são meio exagerados, então não tem tanto uso assim, são usos é mais difícil de usar. Mas o desfoque é um que é mais fácil, é mais comum você acabar usando. Então em desfoque gaussiano, é o blur, é o quanto desfocado está esse objeto. Então isso pode ser usado em peças gráficas em geral, é bem comum usar também para imagem, então você quer que uma imagem fique como se fosse no fundo, você pode pegar um pedaço dela e deixar assim. Então são os tipos de efeito que a gente tem. O interessante, repetindo, é que todos eles ficam aqui no painel de aparência. Então eu consigo ligar e desligar todos eles, eu consigo editar. Então, não gostei desse desfoque, eu clico lá e consigo mexer nele. Então eu não estou deformando o meu objeto de verdade, o meu objeto original ele continua preservado. Isso que é o mais interessante desse painel. Bueno, e daí por fim, a gente tem o efeito que eu acho que vai ser o mais importante para nós, vai ser o mais usado, que é o que a gente vai usar na nossa atividade, inclusive, que é o efeito transformar. Então a gente viu o painel transformar, a gente viu o painel de aparência e os efeitos, e a gente tem um efeito que se chama transformar. E ele abre muitas possibilidades de trabalho para facilitar o nosso trabalho. Então, para exemplificar, eu vou fazer aqui um retângulo. E lá em FX, a gente tem a opção distorcer e transformar. Então, em deformação, ele vai deformar, fazer o arco. E em distorcer e transformar, tem algumas opções de distorção, tá? Que elas são não são muito confiáveis, assim, meio imprevisíveis, eu acho. Mas a gente tem o transformar, que é isso que a gente vai usar. Tá? Então, distorcer e transformar é a opção transformar. E ele vai abrir essa janelinha, que tem várias opções diferentes, mas são bem simples. Então, não parece que tem um monte de coisa, mas é tudo bem simples. Primeira coisa que a gente vai ver, esse dimensionar. Ele é basicamente o tamanho do nosso objeto. Então, se a gente quer que o objeto fique 2 vezes mais largo, a gente joga aqui para 200, e ele vai duplicar o tamanho, só que é só na aparência, sem que o objeto de fato duplique de tamanho. É só a aparência que vai duplicar. Mesma coisa mover. Se eu quiser mover ele 50 mm para a direita, eu jogo 50 aqui, e a aparência dele vai 50 para a direita. O meu objeto continua onde ele estava antes. Só que onde o negócio começa a ficar bom, ficar útil, é aqui nesse quadradinho de cópias. Então se eu jogar, por exemplo, mover aqui horizontal, colocar 70, ele foi inteiro para o lado. Mas se eu jogar o número de cópias para 1, o meu objeto original está ali, mas ele projetou uma cópia 70 mm para o lado. E eu posso aumentar o número de cópias. Então eu posso fazer 2, 3 cópias, quantas cópias eu quiser. Vou clicar um OK. Eu continuo tendo só um objeto, só que as cópias dele, que é só uma aparência, eu não consigo selecionar, elas vão indo junto. Então eu consigo fazer layouts mais complexos, mas que vão ficar leves e que não vão ser difíceis de editar. Porque se eu quiser, digamos que eu tenha feito isso na mão, então eu dupliquei esses quadrados e coloquei eles ali. E daí eu decidi que eu quero fazer o canto arredondado. Aqui eu só faço isso e está pronto. Nos outros eu teria que fazer um por um. Claro que sendo quadrado eu consigo selecionar tudo e tal, tem outras maneiras, mas exemplificando, se eu quiser editar, aqui eu edito em um e já aplica em todos. Fica muito mais fácil. Voltando lá, então eu posso clicar lá em transformar de novo, para abrir outra vez a janela. Então essa é uma das coisas que a gente pode fazer.
E uma outra coisa que é bem interessante, deixa eu voltar aqui para zero, é essas opções de refletir. A gente tem refletir x e refletir y. Lembrando que x é quando a gente está falando da horizontal, y é quando a gente está falando na vertical. Então, refletir x é refletir o objeto na horizontal, refletir y é refletir ele na vertical. E a gente pode usar essas duas opções para trabalhar com objetos simétricos. Então, se eu usar o refletir x, por exemplo, e criar uma cópia, eu vou ter uma cópia de um objeto que está invertido. Só que não aconteceu nada. Não mudou nada aqui. E não mudou nada por causa do nosso ponto de registro, nosso ponto de referência. O ponto de referência, no momento, ele está no centro do meu objeto. Então, ele só duplicou aqui por cima e inverteu o lado. E está um em cima do outro. Então, não está fazendo diferença nenhuma. Mas se eu mudar esse ponto de referência para a lateral do objeto, que é o pontinho do meio aqui, eu vou ter uma outra cópia do outro lado. Tá? Então, vou clicar OK para confirmar. No momento, parece que é só uma cópia do lado, porque o objeto em si ele já é simétrico. Mas se eu pegar a minha ferramenta seleção direta e editar esse ponto, então se eu puxar ele para baixo, para pegar só ele, do outro lado ele vai ejetar ao mesmo tempo, okay? Porque ele está simétrico. E é aí que começa a ficar interessante esse tipo de ferramenta. Então eu consigo, por exemplo, vamos ver, se eu pegar lá junto com a caneta, a gente tem a ferramenta ponto de ancoragem, que é Shift C o atalho. E eu vou converter esse objeto. Então vou jogar ele aqui para cima. Esse ponto, aliás. Esse ponto aqui também. Voltar para a seleção direta. Se eu fizer algo assim e voltar para a caneta, remover esse ponto, eu posso jogar isso mais para cima. Eu consigo fazer mais ou menos um coração. Só que o mais legal é que eu consigo fazer só um lado do coração. Eu não preciso me preocupar em acertar os dois lados. Eu faço um lado do coração ficar certo e o meu coração inteiro já fica certo, porque ele está simétrico. Então, digamos que... Deixa eu tirar aqui, vou desativar o transformar. Opa, tenho que selecionar o objeto. Desativei o transformar. Eu posso fazer só um lado na mão, e daí eu duplico ele, reflito e encaixo. Ok? Está feito. Só que se eu quiser editar, então se eu, por exemplo, editar esse ponto aqui, eu quero fazer ele mais pontudinho. Eu vou ter que duplicar de volta, espelhar de volta, para conseguir esse efeito. Sendo que se eu estou com o meu transformar já colocado, eu consigo editar só um lado e ele já vai automaticamente ativar o outro, atualizar o outro. Então, se eu quero mudar a cor, por exemplo, eu consigo fazer em um lado só e ele aplica já no meu outro lado. Então, isso facilita muito, e muito, quando eu quero fazer não só a forma desse jeito, mas se eu estou, por exemplo, reproduzindo uma marca. Se eu tenho uma marca, o cliente mandou a marca só em JPEG, acontece muito, e eu preciso transformar ela em caminhos, em curva, para eu conseguir trabalhar ela com mais liberdade. Eu vou ter que transformar ela desse jeito, na mão. E muitas vezes as marcas são simétricas. Então, trabalhando desse jeito facilita muito a vida, porque você só faz metade, é metade do trabalho. Não precisa fazer o outro lado. Né? E aí depois, se tiver tudo certo, você pode ir lá em objeto, expandir a aparência, e aí você tem as duas partes separadas. Tá? Então, se quiser editar alguma coisa do tipo, você consegue fazer assim. Mas não precisa. Isso é muito útil. Tá? Então, esse é um dos usos que a gente tem para o painel, para o efeito de transformar, pensando em simetrias. E daí a gente tem um outro tipo de uso, que é bem interessante, que vai ser... Deixa eu voltar lá. Painel transformar. Opa. Aqui, efeito transformar, que é a opção de girar. Antes de mostrar como que isso funciona, eu quero que você pense que você tem que fazer a face de um relógio. Então você tem um reloginho, então você tem lá um círculo, e você precisa colocar os marcadores de hora e os marcadores de minuto.
Tem alguns jeitos diferentes de se fazer isso. Tem o jeito que é o mais trabalhoso, né? O jeito mais burro, poderia dizer, mas que é o mais simples, mais direto, que é fazer aqui o primeiro risquinho. E aí você duplica ele para baixo, para fazer o que seria das 6 horas. Dá até para ser um pouco mais inteligente, duplicar os dois, Ctrl C e Ctrl F. Rodar para fazer o 3 e 9. E dá para fazer a mesma ideia, então colar de volta com Ctrl F, para tentar acertar o 1 e o 2. Eu consigo, se eu segurar Shift, travar em ângulos pré-determinados. Só que isso não resolve para mim, porque eu não quero que fique entre o 12 e o 3. Eu não quero um só, eu quero dois. Então eu teria que acertar meio que no olho onde que tem que ficar cada um dos pontos. E ele não vai ficar exatamente na mesma distância, não tem essa garantia. E além disso, quando eu for fazer o dos minutos, pense no trabalho que não vai dar, ter que ficar fazendo um por um. Então dá para fazer assim, só que não vai ficar certo e vai dar muito, muito trabalho. Então a gente tem algumas alternativas de como fazer isso. Então deixa eu deletar isso aqui. Opa, vamos voltar para o nosso único marcador. Então a gente pode pensar um pouco mais antes de começar a fazer. A gente precisa primeiro analisar o que a gente está fazendo. Então a gente está fazendo uma face de um relógio. A gente vai ter que ter 12 riscos, porque são 12 horas, e os 12 estão fechando um círculo completo. O que isso quer dizer? Que todos vão rotacionar em torno de um ponto. E se a gente quer fechar um círculo, a gente sabe que um círculo ele tem 360 graus. Todo círculo tem 360 graus. Se a gente quer dividir ele em 12 pedaços iguais, então é óbvio que se a gente dividir 360 por 12, que vai dar 30, a gente sabe que 30 graus é a distância entre um e outro rotacionando em torno de um mesmo ponto. Então, por exemplo, se eu pegar esse que eu já tenho e eu duplicar ele, então Ctrl C e Ctrl F, se eu rotacionar ele em torno do centro do meu círculo, 30 graus para qualquer um dos lados, eu sei que ele vai estar no lugar certo. E eu consigo fazer isso de um jeito fácil. Eu posso pegar a ferramenta girar, que é essa aqui, que tem o símbolozinho da escola ali, atalho R. E quando eu seleciono essa ferramenta, o meu cursor ele é uma cruzinha. Então ele deixou de ser uma seta, ele virou uma cruz. E quando eu clico com essa cruzinha, ela coloca uma mira azul clara, que está bem difícil de ver, mas ela está ali, no lugar. E essa mira ela é o centro da minha rotação. Ok? Então se eu clicar, coloquei a mira, ele vira uma setinha preta de volta. E se eu clicar de novo, ele vai rodar. Tá? Se eu coloquei e ficou no lugar errado, eu só clico sem fazer nada, ele volta para a cruzinha e eu posso colocar a mira de volta. Então se eu botar essa mira no centro do meu círculo, vamos achar o centro aqui, tá difícil. Aqui, centro. Cliquei, ele colocou a mira bem no centro. E se eu rodar agora, eu sei que eu estou mantendo sempre a mesma distância. O que eu preciso é rodar 30 graus. Então, do lado do meu cursor, aparece quanto que eu estou rodando. Se eu segurar Shift, não adianta, porque ele vai só a cada 45. Mas eu posso tentar chegar até 30, ou mais ou menos até 30, e soltar, que eu sei que ele está bem próximo do real. Só que bem próximo não é bem o suficiente. E eu continuo tendo que fazer isso de 1 em 1. Então, o ideal é que eu faça de maneira que eu consiga dizer exatamente quanto eu quero rodar. E dá para fazer isso. Dá para fazer isso quando eu for colocar minha mira aqui no centro. Em vez de só clicar, eu clico segurando o Alt. Então, eu seguro o Alt, a minha cruzinha ela vira ali, ela muda com os pontinhos embaixo, tá? Fica aquela linhazinha pontilhada embaixo. Quer dizer que vai abrir mais uma janela quando aparece aquilo. Então, eu coloco a mira onde eu quero que fique, seguro o Alt e clico. E daí ele vai abrir essa janelinha de girar. Eu posso ligar a opção de visualizar e eu já sei que é 30 que eu tenho que andar. Tá? Na dúvida, eu posso jogar aqui 360 dividido por 12, que é essa divisão que eu quero fazer. Eu aperto Tab só para aplicar isso. Então, se apertar Tab, que está em cima do Caps Lock, ele sai de lá e aplica continuando no 30. Tá? Então, vamos jogar aqui para 15. Se eu fizer 360 dividido por 12, apertar Tab, ele vai para 30, que é quanto a gente tinha.
e depois clicar em OK. E está feito ele no lugar certo. Eu posso fazer a mesma coisa. Então eu seguro o Alt, clico lá, ele já vai automaticamente colocar a mesma distância que eu tinha antes. Só que veja que o que estava antes sumiu. Então a gente tinha feito uma cópia desse, rodou a cópia e daí tentou rodar o mesmo. E agora o objeto foi para o lado e deixou em branco no lugar. Só que a gente não precisa fazer uma cópia antes. Aqui, do lado do OK, tem o botãozinho copiar. Então aqui já está certo, 30 graus. Se eu clicar em copiar, ele vai pegar esse mesmo objeto, vai deixar no lugar e vai criar uma cópia lá onde estava. Então você vai fazer de volta, Alt, clica lá, clica em copiar, Alt, clica lá, clica em copiar, e ele vai repetindo. Tá? Então esse é um jeito bem mais fácil de fazer, só que ainda não é o ideal. Em vez de ficar segurando Alt e clicando para abrir uma nova janela e apertar em copiar, a gente pode repetir a última transformação que foi feita. Isso vai estar lá no menu Objeto, Transformar, a primeira opção, e também a primeira opção, Transformar novamente. O atalho é Ctrl D. Tá? Esse atalho, Ctrl D, é um atalho que é legal de lembrar, porque ele é bem útil. Então se a gente apertar Ctrl D, ele vai pegar essa mesma coisa que a gente fez, que foi colocar o centro aqui, 30 graus, e copiar, e vai fazer de volta no objeto que está selecionado. Então se esse objeto está selecionado, quando apertar Ctrl D, ele vai fazer a mesma coisa. E daí o outro já fica selecionado, aperta Ctrl D de volta, e assim por diante, até eu ter todas as partes que eu quero. Bem simples. Para fazer uso minuto, eu posso fazer a mesma coisa. Então eu copio esse, Ctrl F para colar. Eu vou deixar ele um pouco menorzinho. Aí eu pego a ferramenta girar, acho lá o centro, seguro o Alt e clico no centro. Dessa vez, como a gente está dividindo por minutos, então são 60. Então vai ser 360 dividido por 60, que vai dar 6 graus. Clico em copiar. E aí eu posso segurar Ctrl D até chegar todos os que eu fechei. E eu tenho a face do meu relógio. Simples assim. Ok? Então esse é um dos jeitos de fazer, usando o transformar novamente. Só que a gente não usou o painel transformar, o painel aparência. Estava falando do painel aparência, do efeito de transformar, a gente não usou. Então a gente consegue fazer isso do jeito ainda mais fácil, que daí agora sim vai ser o jeito ideal de fazer, que é pelo painel aparência. Então vou pegar de volta essa face do relógio. Vamos começar, mesma ideia. Eu vou fazer a parte do retângulo aqui em cima, que seria o primeiro risquinho. Pintar ele de preto. Só que agora, em vez de só aplicar em cima desse, a gente vai pegar a ferramenta caneta e vamos colocar um ponto no centro do círculo. Então vamos achar aqui o centro. Tá? O centro está aqui na interseção. Vamos só clicar uma vez. Cliquei uma vez. Ele colocou uma âncora. Tá? Ele está querendo continuar a linha, mas a gente não quer. A gente quer só uma âncora e pronto. Então é só apertar ESC. Aperto o ESC para cancelar. Tem um ponto que está lá. A gente vai selecionar junto com esse ponto, né? Ele já está selecionado. A gente pode segurar Shift. Por sinal, ele não está no centro do círculo. Deixa eu fazer de volta. Então, a caneta. Agora sim. No centro do círculo. Adiciona o ponto. Aperta ESC. Volta para o ferramenta de seleção. Com ele ainda selecionado, seguro o Shift. E seleciono o objeto que vai ser o marcador de hora. Botão direito para agrupar. E agora eu fiz um grupo que tem esses dois objetos. Okay? Eu já vou explicar por que a gente colocou essa âncora aqui embaixo. Vamos lá no painel de aparência, o FX de efeitos, distorcer e transformar. Então o que a gente quer fazer é girar esse objeto 30 graus para o lado em torno daquele ponto. A gente colocou esse ponto no centro exatamente para ter ele de referência. Então a gente sabe que ele está na parte de baixo do nosso objeto e ele está centralizado na parte de baixo desse quadrado de seleção. Então a gente pode usar esse ponto de referência aqui, que vai ser exatamente aquele ponto, que a gente vai poder rodar em torno dele. Então, com isso selecionado, a gente pode jogar aqui o ângulo. Então, é 360 dividido por 12, que são as 12 horas. A gente vai ter que ter 12 horas, então vai ser 11 cópias, porque a gente já tem um objeto, que é o original. Então, a gente precisa de 11 cópias. E é só clicar em OK. E está feito o nosso objeto. Beleza? Para os minutos, a gente pode duplicar. Ctrl C e Ctrl F. 2 cliques aqui para editar o grupo.
gente pode diminuir, mesma ideia. 2 cliques fora. Seleciona ele. Clica lá em transformar no painel de aparência para editar a transformação. Dessa vez vai ser 360 dividido por 60. E vai ser 59 cópias, porque é um total de 60 minutos. Okay? Clicando em OK, está pronto. Bem mais rápido, bem mais fácil. E bem mais fácil de editar também, se for o caso. Esse é um ponto importante na questão da edição. Aqui, se eu quiser mudar a cor, por exemplo, quero mudar para azul a cor só 2 minutos. Se eu clicar aqui, eu vou ter que selecionar todos. Eu não consigo selecionar tudo de uma vez. Então vai dar um trampo. Aqui eu clico em um deles e ele já vai para a seleção original. Eu posso só ir lá e mudar minha cor para azul, que ele já resolve o problema. Tá? Ele está por cima do de hora, eu quero trazer o de hora para frente. Seleciono um deles, organizar, trazer para frente. Ele vai ficar na frente. Ok? A gente ainda pode combar as duas coisas. Então, a gente viu essa simetria radial. A gente também pode trabalhar usando os dois tipos de simetria junto. Então, para isso a gente vai fazer uma fatia de um limão. Tá? Então, vamos pensar assim. O limão ele tem vários gomos, quando está fatiado. E a gente não precisa fazer todos eles. A gente já viu que a gente consegue fazer um gomo, então pensa que isso aqui seja um gomo do limão, e duplicar ele usando o efeito de transformar, para fazer todos os gomos desse limão de uma vez só. Então eu vou começar aqui, vou desenhar o que seria metade de um gomo, tá? Então vou começar com a ferramenta caneta. E vou puxar ele para baixo. Coisa bem simples. E por que que eu fiz metade de um gomo? Porque a gente está pensando em simetrias. E os gomos em si, eles também são simétricos. Então a gente consegue usar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, antes de tudo, a gente vai agrupar esse objeto. Tá? Então, vamos colocar um ponto aleatório aqui embaixo, que ele vai ser o centro do limão depois. Então, só clicar o ponto, apertar ESC, selecionar os dois e agrupar. A gente entra no grupo e no desenho do gomo, então a gente tem um ponto que está ali embaixo solto e a gente tem um gomo. No desenho do gomo, a gente vai no painel aparência, adiciona um efeito de transformar, muda a referência para o canto direito, reflete X e adiciona uma cópia. Ok? Então a gente tem o desenhozinho do nosso gomo. Já 2 cliques fora para sair. Volta para o grupo inteiro. Então só o gomo está refletido, o nosso ponto ainda está solto. E aqui, isso aqui é um grupo inteiro. A gente consegue colocar um efeito de transformar também no grupo, independente dos objetos que estão dentro dele. Então a gente pode colocar lá um efeito, transformar. E eu não sei quantos gomos tem o limão, vamos dizer que tenha 8 gomos. Então vai ser 360 dividido por 8. E a referência, nesse caso, tem que ser o canto de baixo, porque é onde está o nosso ponto. O nosso ponto está aqui, nesse canto. Então a gente põe aquela referência. E como a gente vai fazer 8 gomos, a gente faz 7 cópias. E, olha só, corrigindo, o nosso ponto tem que estar embaixo, porque ele está contando a duplicação. Olha só como é importante experimentar, hein? Nosso ponto de referência, então, por mais que a nossa âncora esteja aqui, o objeto como um todo ele está pegando esse tamanho. Então, na hora de escolher o ponto de referência, a gente tem que escolher o ponto do meio. Porque com relação a toda a aparência, é no meio que está a nossa âncora. Então, por isso que tem que ser no ponto do meio. Então, erro meu, me perdoe. Mas é assim que tem que funcionar. Então, dá um OK. Está parecendo mais sei lá, um guarda-chuva do que um limãozinho aberto. Então, a gente pode dar 2 cliques. Vim aqui com a seleção direta para editar. Vou deixar um pouco mais amigável esse limãozinho.
Agora que a gente já tem a simetria aplicada, a gente consegue trabalhar de maneira um pouco mais fácil com a questão do distanciamento entre os elementos. Porque fica mais fácil ter uma ideia do que está acontecendo. Okay? Então a gente tem as fatias do limão. Vamos mudar aqui a cor, uma cor que tem mais a ver. Vamos para um verdinho. A gente pode pegar a elipse para fazer a borda do limão. Aqui, joga isso para trás. Deixa mais clarinho. Ctrl C e Ctrl B para colar atrás. B de back. Com conta-gotas. E aí a gente tem a nossa fatia do limão. Ok? Simples assim. Bem fácil de fazer, fácil de editar também. A gente pode até procurar para ver a rodela de limão. Uma foto de verdade. Então, ali vai ter 1, 2, 3, 4, 5. O limão tem 10 gomos, não tem 8. Está parecendo pizza, tem que ser 10. Então a gente pode mudar. Essa aqui é a grande vantagem do painel de aparência. A gente pode ir lá e transformar. Aqui vai ser 360 dividido por 10, né, que vai dar 36. Vão ser 9 cópias. E aí a gente precisa editar ele de volta. Deixar ele um pouco mais magrinho. Agora sim, realmente está com cara de uma fatia de limão. Beleza? E assim é um jeito bem fácil de aplicar. A gente pode agrupar e a gente tem uma fatia de limão fácil de fazer e fácil de editar. Um ponto importante é que se a gente quiser rodar, por exemplo, então se eu for rotacionar essa fatia, ela vai zoar tudo. Tá, e por quê? Porque o efeito, o objeto onde está aplicado o efeito, ele também vai rotacionar. Então, para conseguir rotacionar no jeito certo, a gente vai precisar ir lá em objeto e expandir a aparência. Que ele vai transformar tudo em objeto separado, e daí a gente consegue manipular a rodela ali do jeito com mais liberdade, tá? Mas enquanto a gente está desenhando, o ideal é deixar a aparência, e só depois de terminar a gente pode expandir para conseguir fazer esse outro tipo de edição e ter uma liberdade um pouco maior sem ter perigo de estragar tudo. Beleza? Então, de ferramenta que eu tinha para mostrar, era isso. Um outro detalhezinho só que é mais um conceito do que outra coisa, que a gente vai olhar isso na atividade, que eu quero aproveitar para mostrar, é a questão da simetria. Tá? Então a gente tem dois tipos principais de simetria. A gente tem uma simetria reflexiva. Então deixa eu fazer aqui um objeto qualquer de volta. E vamos usar o transformar. Que é esse refletir x. Então por isso que ele é refletir. Ele está só refletindo e está espelhando esse objeto para o lado. Então é isso que a simetria reflexiva vai fazer. Ela pode refletir x, ela pode refletir o y. Tá? Ela pode ser horizontal, pode ser vertical. Esse é um tipo de simetria. E a gente também pode ter a simetria rotacional, que é o que a gente fez aqui. Tá? Que ela está rodando em torno de um ponto. Só que se a gente fizer sem refletir e jogar aqui o ângulo para 180, isso também é uma simetria rotacional, que é como se a gente pegasse esse objeto e só rodasse ele. Tá? Isso vai ser o equivalente a refletir o x e também refletir o y, vai ser a mesma coisa. Só que isso é uma simetria rotacional, porque por mais que a gente tenha só uma cópia, a gente ainda está rodando. Então esses dois tipos de objetos são simétricos. A logo da Chevrolet, por exemplo, ela vai ter uma simetria rotacional. Vamos pegar aqui. Chevrolet logo. Então esse objeto aqui, por exemplo, tá? Essa cruzinha da Chevrolet. Deixa eu trazer ela para cá. Se a gente fizer mais ou menos o desenho dela, deixa eu jogar ela aqui para baixo e aplicar a transformação. Vou fazer uma cópia.
e vamos rodar 180. O resultado é exatamente o formato da logo. Tá? Então, essa simetria, ela não é, por mais que ela não seja reflexiva, então se a gente refletir, o resultado vai ser outro. Ele não vai ter aquele cortezinho ali embaixo. Ele vai ficar assim. Tá? Que tá errado. É porque essa simetria é uma simetria rotacional. Beleza? Então a gente tem a reflexiva e a rotacional. O eixo da simetria vai continuar sendo o mesmo. Vai ser esse aqui. Tá? Então, com base nesse eixo, que é interessante lembrar do eixo, porque vai definir onde a gente vai colocar o nosso ponto de referência. Mas com base nesse eixo aqui, ela vai refletir para lá, só que rodando 180 graus. Ok? Enfim, agora sim, era isso. A parte de Illustrator dos tutoriais, eu creio que a gente já tenha fechado agora. Então, claro que tem muito mais coisa para aprender no Illustrator. Se fosse para a gente ver tudo que tem para ver, a gente conseguiria ficar uns 2 anos aqui. Claro que não é esse o objetivo. Mas o que tinha de mais básico e de mais útil, a gente viu. Tá? Se você tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de ferramenta que queria ver e a gente não viu, pode me dar um toque que a gente tira um tempo para ver isso durante as aulas. Mas enfim, do Illustrator, a grande parte era isso que a gente tinha para ver. Recomendo que, quando tiver uma chance, pratique, pegue alguns exercícios, alguma coisa do tipo, pegue alguma logo para tentar reproduzir, para ir mantendo a desenvoltura com o software, o contato com o software, porque é algo que é parte do nosso trabalho, mesmo quem não vá trabalhar com a parte de criação gráfica, é muito bom saber usar o Illustrator para conseguir ou alterar alguma coisa, editar algum tipo de arte, ou até mesmo fazer um rascunho, fazer um esboço, é extremamente importante. Tá? Então não perca esse contato. Qualquer tipo de dúvida, fale comigo. E é isso aí. Até a próxima.